Odeio os Indiferentes, por Antônio Gramsci, escritos de 1917, parte 12, O Relojoeiro. Fala-se muito do antes e de um depois, almeja-se uma data fixa. Nós não acreditamos que exista tal data, e apenas nós pensamos assim, pois nosso pensamento busca sempre na vida um modo de ser perenemente aderente às nossas ideias. Entre a mesmice da vida social cotidiana e a vida de exceção das revoluções, não existe uma diferença qualitativa, mas sim uma diferença quantitativa, algo a mais ou a menos de determinados fatores. As energias sociais ativas são a aparência sensível e humana de determinados programas, de certas ideias. Em tempos normais existe um equilíbrio de forças cuja instabilidade não possui oscilações visíveis. Quanto mais essas oscilações se mostram irregulares e caprichosas, contudo mais se diz que os tempos estão calamitosos. Quando o equilíbrio tende irresistivelmente a mudar, por sua vez, admite-se que um momento da vida nova se abriu. Mas a novidade é quantitativa, não qualitativa. Ocorreu uma escavação profunda na matéria social. Ela adquire hoje feição inteiramente metálica. Um metal novo que possui um timbre, o novo timbre. Mas esse fenômeno sempre aconteceu, pois não somos diferentes do passado. Pois continuemos nosso ontem. Encontramo-nos nesse fenômeno. O resto está assustado. Essa é a nossa realidade, a nossa concepção, é nossa obra-prima histórica, pois finalmente os dois termos, concepção e realidade, aderem um ao outro extensivamente e não de forma fragmentária. A vida do pensamento passa a substituir a inércia mental. A indiferença é a primeira das substituições revolucionárias. Uma nova atitude se forma, aquela de não temer o fato novo. Primeiro, porque pior do que está não é possível ficar. Depois, porque existe a convicção de que se pode melhorar. Quando começou o processo de idealização do regime, teve início sua declaração de falência. Ele perdeu a confiança instintiva e de rebanho dos indiferentes, pois fechou porteiras demais. Deixou entreaberta, contudo, uma outra porteira, a da vida, da boca do forno, da porta do armazém de grãos. Poderá fechá-la inteiramente? A dúvida angustiante se propaga nas longas filas de mulheres às 5 da manhã diante das padarias. Atinge a todos, mesmo os grupos mais humildes da passividade social. Bate e sacode os pilares da vida. E a matéria se metaliza. Todos vivem, todos se alimentam, as fontes da vida se dissecam e a passividade se organiza como pensamento para se defender. Por 3 anos, gozaram de confiança de uma pequena parte ativa da sociedade e disciplinaram externamente a imensa passividade social, os indiferentes. A outra parte ativa, que não sofre dessa exterioridade, não concedeu sua confiança, sua colaboração. Hoje, mesmo a imensa passividade se organiza como pensamento, se disciplina, não segundo esquemas exteriores, mas segundo a necessidade de sua própria vida, de seu pensamento nascente. Não é preciso compromisso algum ou harmonia pré-estabelecida. Se, como Leibniz, comparamos os números dessa humanidade crescente aos relógios de uma relojoaria, é possível observar a mesma coisa. A harmonia pré-estabelecida, todos marcam a mesma hora, pensam sempre a mesma hora, sempre assediados pela mesma preocupação, e isso não significa que compartilhem entre si quaisquer vontades. O estranhamento é o relojoeiro que aciona todas as molas juntas, que imprime um movimento sincronizado de todos os ponteiros. O estranhamento é um relojoeiro que criou uma unidade social nova, com estímulos novos, não exteriores, mas interiores, uma unidade social mais extensa que aquela que ontem existia, determinada pela mesma causa exterior. Ontem, o estranhamento era a relação da satisfação entre determinado pensamento político e econômico e determinada realidade política e econômica, entre uma necessidade e uma desilusão. Hoje, a relação permanece a mesma, percebida por uma multidão, uma quase totalidade. E é a continuação do nosso ontem, pois a vida é sempre uma revolução, uma substituição de valores, de pessoas, de categorias, de classes.
Os homens dão o nome de revolução às grandes revoluções, das quais participam o máximo número de indivíduos, que desloca um número maior de relações, que destrói todo um equilíbrio para substituí-lo por outro inteiro, orgânico. Nós somos diferentes dos demais porque concebemos a vida sempre como revolucionária e, por isso, amanhã não vamos dizer que é definitivo um mundo por nós realizado, mas deixaremos sempre aberto o caminho para algo melhor, harmonias superiores. Não seremos conservadores, nem mesmo sob o socialismo, mas queremos que o relógio da revolução não seja um fato mecânico, um estranhamento, e sim a audácia do pensamento que cria mitos sociais sempre mais elevados e luminosos. Odeio os Indiferentes, por Antônio Gramsci. Escritos de 1917, parte 13. A tarefa da Revolução Russa. O discurso de Goldenberg. O companheiro Goldenberg realiza seu discurso em francês. A massa o segue atentamente e sublinha com aplausos as afirmações com as quais o discurso é concluído em seus vários momentos. Goldenberg relembra que esta é a segunda vez que discursa em Turim. No entretanto, ele, com seus companheiros de delegação, atravessou a Itália, Roma, Florença, Ravenna, Milão, Bolonha, Novara e Varese. Deram espetáculos das forças proletárias e socialistas em solidariedade à Rússia revolucionária. Turim encerra magnificamente a série. É o povo, são as maiorias das grandes cidades que declaram à Rússia seu estado de espírito, a vontade do país. As forças revolucionárias russas as revigoram a continuar a tarefa a qual se propuseram. As forças proletárias querem liquidar a guerra e restaurar a paz, mas não querem uma paz qualquer. Depois da vitória dos socialistas russos contra o czarismo, o problema da paz apresenta aspectos diferentes de antes. A paz não pode ser mais o resultado de uma aliança diplomática. É necessário perseguir a paz como resultado de uma aliança dos povos. Esta aliança o soviete propõe realizar. A paz deve possuir uma plataforma internacional, deve ser uma etapa decisiva no sentido de um rearranjo internacional do mundo. Em Estocolmo, essa aliança definitiva dos povos deve encontrar sua marca. A Conferência de Estocolmo é significativa em grau máximo. E, por isso, os delegados do soviete peregrinaram pela Europa. Reconectaram muitos fios que a guerra havia rasgado. O Partido Socialista Italiano está de acordo com este programa do soviete. Paz sem indenizações e sem anexações violentas com direito a todos os povos de decidir sobre o próprio destino. A fórmula é definida pelo povo russo por meio dos seus organismos. Já começou a se tornar popular. Em Estocolmo, ela poderá adquirir seu mais alto valor e terminará por penetrar a consciência de todos e se tornará a plataforma de paz internacional, desejada pelos povos para endereçar a sua história aos fins próprios do proletariado e dos partidos socialistas. Esta é a tarefa grandiosa do soviete e da Rússia revolucionária. As manifestações imponentes que os proletariados realizaram para os delegados do soviete em Roma, Florença, Ravenna, Bolonha, Milão, Novara e Turim são a prova de que também o proletariado italiano é solidário a esse programa e que, por isso, ele deve triunfar. O discurso do companheiro Goldenberg, interrompido por aplausos frenéticos, foi coroado por aplausos fragorosos de toda a massa que exalta a nova Rússia. O companheiro Serrat sucede Goldenberg. Ele resume o discurso do delegado russo e o devolve em alguns pontos. A exposição de Serrat é interrompida frequentemente por aplausos unânimes e termina com vigorosas aclamações ao avante. O metalúrgico Smirnov. Tão logo o segundo delegado russo, o companheiro Smirnov, se apresentou, foi aplaudido com gritos de "Viva os operários russos! Viva o proletariado russo!" Smirnov fala em russo. Sua voz sonora e vibrante é escutada em silêncio. A massa segue a entonação passional.
as inflexões musicais que possuem também um significado, que são a linguagem não articulada em períodos comunicáveis ao pensamento de um estado de espírito, que se exprime por meio da multidão como uma sonata de Beethoven. A língua russa, pela sua conformação, pela sucessão de sílabas dos seus períodos de consonantes e vogais alternadas mais ou menos parecidas com o italiano, pela falta de grupos consoantes ásperos e desarmônicos, dá a ilusão de um italiano falando à distância e de cuja voz só é possível ouvir o eco musical. Os aplausos que acolhem o final do discurso são perfeitamente compreensíveis. Exprimem também uma solidariedade sentida, uma solidariedade que Roman Roland estudou e experimentou em sua maior obra, quando ainda impregnado por valores excessivamente intelectuais, imaginava a instauração e uma unidade social perfeita, na qual a linguagem universal deveria ser, não por acaso, a música. O companheiro russo Ehring, da seção socialista de Turim, traduz o discurso. Zhivkov insistiu especialmente sobre a grande obra que a Revolução Russa realizou e sobre os grandes perigos que ainda sofre. Não pode julgar a Revolução em qualquer um dos seus momentos de maneira apressada e aligeirada. Essa fez muito, mas deve ainda fazer mais. A contra-revolução está à espreita e possui duas faces, duas esperanças de vingança, exterior e interior. As forças revolucionárias organizadas devem lutar continuamente, devem demonstrar continuamente ser dignas e capazes de resolver todos os problemas que surgirem. É preciso eliminar o inimigo externo. A revolução precisa de paz. Mas a paz deve ser uma paz para o proletariado, ou seja, que continue a revolução, e só pode existir se for imposta pelos revolucionários. A Conferência de Estocolmo colocará suas bases. Não será uma coisa fácil, é preciso manter a calma e a seriedade, porque daqui a poucas semanas a palavra nova será dita e terá repercussões profundas e extensas. É necessário para a Revolução Russa, para sua resolução, a conformação de um ambiente de simpatia e solidariedade internacional. A Revolução Russa não é um episódio fragmentário da história do mundo. É o início de uma vida nova para todos, e todos podem contribuir para ajudar a Revolução Russa e o proletariado russo na imensa tarefa em que se empenham. O proletariado italiano manifestou sua opinião. Começou nestes dias mesmos a colaborar com a Revolução Russa. Odeio os indiferentes, por Antônio Gramsci, escritos de 1917. Parte 14. Analogias e metáforas. O senhor Cláudio Treves tem prazer em realizar analogias sutis. Crítica Sociale. 1º, 15 de setembro. Gosta tanto dessas analogias e das suas irmãs, as metáforas, que diante delas sacrifica o pensamento, a pesquisa rigorosa da verdade, a compreensão do mundo particular no qual ele vive e opera ilusoriamente. Por meio das analogias e metáforas, a vida dos homens, que é sangue e dor, que é sofrimento e luta, se torna algo abstrato, simplista, materialmente insensível como peças de um tabuleiro, às quais se dá preventivamente nome e valor para, em seguida, mover e fazer pular com um movimento de mão, preventivamente certos de seu sucesso ou fracasso. A abstração chega a tal ponto que a potência da vontade, negada como fator ativo na história, zombada como espera confiante do milagre, termina por ser reintegrada inteiramente como negatividade. A vontade só é eficaz quando nega, e é ilusão idealista quando afirma. Na dialética sutil do Sr. Treves não existe conceitualmente nada que não seja defensivo. A ofensiva é especulação de mentes doentes. A verdade é que o Sr. Treves, estrategista da luta de classes, reivindica os entulhadores de cérebro que se deliciam nos jornais burgueses. Ele exagera seu método, reduz em esquemas, em peças de jogo, aquilo que é absolutamente irredutível. A analogia estratégica sutil entre guerra e luta de classes o levou a encarnar fantasmas metafóricos, que são o exército proletário, com seus batalhões, fortalezas, campos entrincheirados.
Imaginou toda uma hierarquia de oficiais, suboficiais, cabos e soldados do partido, das organizações das fábricas. Viu-os se moverem, bem enquadrados em fileiras para o ataque ao inimigo, na ilusão de que a vitória, meta ativa que não se vincula às circunstâncias reais, objetivas, pode se alcançar com quaisquer meios, bastando agir. Já que na ação todos os esforços são válidos, toda volição é sagrada para o triunfo. A verdade é que a analogia sutil do Sr. Treves, para ser tão sutil, termina por ser ausência absoluta de inteligência. O proletariado não é um exército, não possui oficiais, suboficiais, cabos e soldados. A sua vida coletiva não pode ser nem de longe comparada à vida coletiva de um exército em armas, por incidência ou por metáfora. O proletariado possui uma vida coletiva e não pode entrar em nenhum esquema abstrato. É um organismo em contínua transformação e que possui uma vontade, mas esta não é a vontade livresca contra o qual o Sr. Treves atira flechinhas de papel impresso. Os socialistas não são os oficiais do exército proletário, são uma parte do próprio proletariado. São talvez sua consciência, mas como a consciência não pode ser separada do indivíduo, tampouco os socialistas podem ser colocados em dualismo com o proletariado, como o sangue que se movimenta e circula nas veias de um corpo e não pode viver em uma mangueira enrolada a um cadáver. Os socialistas vivem no proletariado e sua força está no proletariado e seu poder nasce dessa adesão plena. O Sr. Treves declara que um determinado ato de vida é um erro, mas erro e verdade são atos de pensamento. A vida é simplesmente. O sucesso ou fracasso são duas características necessárias. Demonstrar que existe, assegurar-se dessa existência, sentir bater o próprio coração e pulsar as veias, já é um sucesso, o maior sucesso da vida. A existência, a demonstração da existência é o problema máximo do proletariado italiano hoje. E tal proletariado não é o mesmo de 3 anos atrás, é maior numericamente, atravessou experiências espirituais mais intensas. Ele ainda não teve tempo para se organizar, não pôde se organizar. As elaborações, as absorções de culturas socialistas possíveis em tempos normais não são possíveis normalmente hoje. O Partido Socialista, o socialismo italiano, é mais rico hoje em seu conteúdo que há 3 anos atrás. Contudo, não conhece toda a sua força e se agita, ou tende a ser o organismo mais amplo e transborda aqui e ali, de forma desordenada, diria o bom senso filisteu, ou de forma frutífera, segundo uma concepção de vida livre de preconceitos. Nós nos sentimos solidários a este novo e imenso pulsar de forças jovens. Não renegamos aquilo que os filisteus chamam de erros e compartilhamos o sentido da vida vigorosa que emanam delas. Assim, temos pena da velha mentalidade abstrata que, apesar de bem investida, sacoleja pregações velhas e se vangloria, apoiada em pernas de pau, das analogias sutis e metáforas antiquadas. O proletariado não quer pregadores de exterioridades, frios alquimistas de palavrinhas. Quer compreensão inteligente e simpatia plena de amor. Parte 15. A Rússia é socialista. A linha de frente dos exércitos de Kaiser, comandados pelo general Kornilov, marcha sobre Petrogrado para restabelecer a ordem, para restaurar a autoridade decadente, para domesticar a revolução. Os prussianos da Rússia tentam dar o troco. Era previsível, faz parte da ordem natural das coisas. Os policiais mandados ao fronte para combater retornam com Kornilov, como os emigrados franceses tentaram voltar com Brunswick para punir os rebeldes que derrubaram a Bastilha. Os jornais burgueses que acusaram Lenin de toda sorte de crimes pela insurreição maximalista de julho, que deveria acelerar o ritmo da revolução, são os mesmos que agora clamam Kornilov salvador da pátria. Começam a dizer que mesmo Kierivski se vendeu aos alemães.
Mas a Revolução Russa não será interrompida. Os prussianos russos podem até se apoderar de Petrogrado. Podem por um momento parecer vencedores, mas não conseguirão cancelar a revolução que se desenvolveu nas consciências dos últimos 7 meses. As experiências vividas pelo povo russo. A Rússia é socialista. O fermento socialista alcançou as massas e estas, mesmo comprimidas momentaneamente por uma onda reacionária, retomarão seu impulso em frente. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.